Olá pessoal, estou aqui para fazer um vídeo novo vamos falar sobre sustentabilidade. Queria agradecer inicialmente aos meus amigos Camila, Diego Bocchio. Peraí, deixa eu pegar aqui a listinha, porque a listinha é longa. Queria agradecer também ao Marcelo Santos e a maior galera que tem me incentivado a fazer essa ação. Falar sobre sustentabilidade é um negócio um pouco complicado. Você fala, mas por que complicado, Marcos? Complicado porque é um assunto que já tem sido falado nos últimos 30 anos. Mas efetivamente a gente, como sociedade, temos falado pouco sobre sustentabilidade. É um assunto ainda muito recente e ainda muito colocado dentro da academia, agora que está chegando para a sociedade em linhas gerais. Então eu preciso que você tenha um pouco de paciência para participar desse debate comigo, e conversando e construindo de uma forma assim bem legal, bem participativa. Então, antes da gente pensar nesse bate-papo que a gente vai fazer, eu queria aqui, na minha colinha novamente, trabalhar alguns temas com vocês. A ideia é que toda semana a gente fale em algo específico, traga algum conhecimento específico. E aqui, olhando na minha lista, né, porque ninguém é de ferro, eu não sou teólogo e também muito menos filósofo. A gente vai tratar sobre alguns assuntos sobre filosofia e vamos falar sobre alguns assuntos teológicos. Provavelmente eu vou precisar de ajuda de alguns amigos. E aí a gente, quem sabe, grave com eles sobre isso. Mas o importante agora é assim, vamos começar a trabalhar pontos iniciais desse debate. Eu queria ter mais tecnologia, ter aqui por trás uma loja digital, com vídeo, com música. Então, se você está me assistindo aí, por favor, me ajude. Se você quiser participar com a gente aqui desse bate-papo sobre sustentabilidade, fé, vida, então você pode me ajudar também na preparação aí do material de fundo. Principalmente aí aquelas brincadeiras de efeitos especiais. Mas, enfim. O nosso debate agora é começarmos a trabalhar então sobre essa dinâmica sobre sustentabilidade e fé. Nós precisamos entender assim, o debate sobre sustentabilidade tem mais ou menos aí uns 30 anos no mundo, né? Começa em 1972, com uma grande conferência que foi feita pela ONU, e começou a tomar mais o universo, mais um debate especificamente global, se pode-se dizer esse termo, com a Eco 92 ou a Rio 92. Foi aí que começou-se a criar algumas estruturas e alguns debates. Se a gente começar a olhar um pouco a história da humanidade, principalmente os últimos 200 anos, Revolução Industrial, o nosso impacto, o impacto da humanidade sobre a questão ambiental e como nós nos organizamos como sociedade, começa, de certa forma, a impactar todo o planeta. E aí tem uma série de livros e de números que a gente pode trabalhar durante algum tempo, enquanto a gente estiver conversando aqui no nosso bate-papo. Eu quero que você entenda assim, sustentabilidade, então, é um debate ainda que está, talvez, na segunda geração. Década de 70 e agora 80, 90. Então, assim, nós ainda estamos com pessoas que começaram esse debate na década de 70. Estamos na segunda geração que está começando a entender o que é isso, fazer estudos sobre esses impactos e como que a questão de sustentabilidade afeta não só o meio ambiente, porque quando a gente pensa em sustentabilidade, a ideia sempre é meio ambiente. E não, o meio ambiente é tudo aquilo que envolve a sociedade, que envolve o meio ambiente, que envolve o planeta Terra, e não só o planeta, mas todo o universo. Mas você fala, pô, todo o universo, Marcos, claro. A gente ainda não tem a dimensão de se envolver com coisas do espaço. Mas a gente já quer ir a Marte, a gente já foi à Lua, a gente já tem muitos satélites rodando e lixo espacial. Então o impacto sobre tudo aquilo que está em volta de nós é real. E como que isso afeta a humanidade, a construção de cultura, a nossa sociedade, como que a gente se organiza. Então, em linhas gerais, o primeiro tema que eu gostaria de colocar para vocês é que quando a gente pensa em sustentabilidade, nós precisamos entender que sustentabilidade é um debate de como nós, humanidade, nos relacionamos entre nós e com os recursos naturais, os outros seres vivos que existem nesse planeta. E como a nossa existência afeta, né, todo existe esse ecossistema chamado planeta Terra. De certa forma,
a enorme quantidade de população no mundo hoje afeta diretamente os processos de produção de recursos e a renovação dos recursos naturais no planeta. Então a gente não pode esquecer ou ficar querendo usar algumas metodologias, por exemplo, na área de economia, um conceito simples, que é muito usado, de crescimento econômico infinito. Nós podemos crescer infinitamente a economia. Um exemplo assim, talvez até simplista, mas que pode ajudá-lo a entender melhor e a gente pode trabalhar melhor esse conceito, que é, se todo ser humano tem direito a consumir, logo pois todo ser humano tiver acesso a um carro, então todo ser humano pode ter um carro, 7 bilhões de pessoas, vamos pensar em um carro para cada 2 pessoas, seriam aí por volta de 3 a 4 bilhões de carros. Nós não teríamos recursos naturais, né, nem combustível para manter toda essa frota, e nem ruas, nem estradas suficientes para fazer tudo isso. Então, a ideia de crescimento econômico infinito é uma falácia da construção, tanto econômica como filosófica. O desafio é como que a gente vai trazer mobilidade para as pessoas, pensando que é impossível todo mundo ter carro. Então, esse é um conceito que a gente poderia trabalhar. Olhando a sustentabilidade por esse viés, então a gente tem que começar a entender mais como que ela vai atuar, como que nós precisamos mudar conceitos filosóficos, teológicos, econômicos e também sociais. Nós não podemos imaginar que a forma como se organiza a sociedade atualmente, ela vai conseguir ser mantida nas próximas décadas. Então, muito daquilo que a gente imagina que a sustentabilidade afeta o nosso dia a dia é começar a pensar que o nosso estilo de vida, a nossa cultura com relação aos outros seres humanos e também aos recursos naturais, né, ao meio ambiente, à natureza, à criação, como nós cristãos gostamos de dizer, afeta não só a nossa sobrevivência ou a nossa vivência, mas como afeta também todos os outros seres vivos. Então o desafio é complexo. Nós precisamos entender primeiro quem nós somos e o impacto que a gente faz no meio ambiente para entender nosso papel, principalmente agora pensando do ponto de vista religioso. Por que do ponto de vista religioso? Então a gente começa a pensar o que é sustentabilidade e começamos a ter que pensar o que é o papel da religião. Boa parte das religiões defendem ou tem em seu escopo uma preocupação em cuidar daquilo que está ao seu redor. Em administrar bem os seus recursos, não gastar aquilo que você não tem. Então, assim, por exemplo, uma parte das religiões orientais, de uma forma bem simplista, tem uma preocupação assim, como que a gente se relaciona com o meio ambiente? Devemos respeitar o meio ambiente, devemos respeitar os outros seres vivos. E aqui, pensando do ponto de vista cristão, e aí eu quero começar a tentar relacionar essa questão de sustentabilidade e meio ambiente, sustentabilidade e fé cristã, eu gostaria então que você pensasse comigo assim, o livro de Gênesis, ele tem um versículo bem interessante lá, no Gênesis 2,16, que diz que o homem foi colocado no jardim do Éden para cuidar e lavrar do jardim. Então, duas concepções nós precisamos ter. Duas concepções nós precisamos ter. A primeira concepção, que um dos principais papéis do homem é cuidar da criação de Deus, não é explorá-la. Pensa mesmo como um jardineiro. Nós fomos colocados no jardim para cuidar disso, para cuidar da criação de Deus, para nos estabelecermos aqui no planeta e, a partir disso, fazemos uma administração. Aí é o segundo ponto. Nós fomos colocados para cuidar do jardim e para administrar o jardim. Então, não podemos esquecer que essas duas coisas são demais importantes. O papel do cristão aqui não é viver e ir diretamente para o céu ou viver de forma inconsequente, como se não houvesse amanhã. Nós somos chamados a sermos mordomos da casa de Deus. Sermos aqueles que cuidam do processo, né, da criação, dos processos que estão estabelecidos aqui. Então pense, nós somos criados, imagem e semelhança de Deus, com criatividade, com engenhosidade, fomos criados com capacidades intelectuais para que possamos pensar em soluções que resguardem o planeta, que resguardem outros seres vivos e, ao mesmo tempo possibilitem
que possamos ter desenvolvimento, podemos ter justiça, podemos eliminar grande parte da pobreza, ou totalmente a pobreza, e outros requisitos, né? Como também acabarmos com a fome do mundo. É possível, desde que tenhamos essa sapiência, né? Usemos das nossas capacidades. Ah, ok, Marcos, mas aí o homem é falho, tem os seus desejos, tem as suas ambições, a sua cobiça, mas isso a gente vai falar num outro momento. Como que nós, seres humanos, distorcemos esse chamado de Deus. Então, para terminar a minha fala de hoje, nós precisamos entender mais sobre sustentabilidade, vamos trabalhar esses requisitos, e precisamos entender que a religião, ela tem um chamado, ela tem uma forma de se preocupar com o planeta. E a religião cristã, ou o cristianismo, impõe para nós, impõe mesmo, como um mandamento, cuidar da criação de Deus. Se Deus criou todas as coisas e ama tudo aquilo que Ele criou, nós não devemos amar igual a Deus ama a sua criação? Então, assim, qual é o papel do cristão? Qual é a nossa missão? Como que nós devemos nos envolver nisso? Porque isso é um chamado de Deus. Uma das primeiras missões que Deus coloca para o homem é cuidar de sua criação. Somos mordomos, somos jardineiros. Deus começa a história do mundo criando um jardim e convidando o homem a ser o seu jardineiro, a ser o seu mordomo. Precisamos incorporar isso em nossa fé e prática, para que possamos não só sermos parte do cuidado da criação de Deus, mas sermos também a vanguarda disso, sermos aqueles que vão mostrar, que vão colocar diante do mundo a agenda de como se cuidar da criação de Deus. Bem, gente, já aí deu bastante tempo, precisamos aí encerrar, senão você já vai ficar cansado, falar, pô, esse cara fala demais. Então, quero propor para você alguns desafios, né? Primeiro, assista um vídeo chamado Ilha das Flores. Se você digitar lá no Google, vai aparecer Ilha das Flores. É um curta bem legal, muito antigo, já tem uns 30 anos. E olha, gente, é muito atual, fala muito pra gente. Convido você a assistir, então, esse vídeo. Vou sempre sugerir um vídeo para vocês assistirem, então assista esse Ilha das Flores. 5, 7 minutinhos, você vai ver como ainda uma coisa de 30 anos atrás impacta a nossa vida. E quero sugerir aí alguns livros para você exercitar, né, meu? Você quer saber sobre o meio ambiente, mas não quer só ficar assistindo vídeo no YouTube, meu? Aí você tá lascado, cara. Você precisa ler um pouco mais. Então, o primeiro livro que eu sugiro para você é esse aqui, Morte e Poluição do Homem, um primeiro livro cristão, Francis Schaeffer, muito legal, introduz, né, a perspectiva cristã sobre as questões ambientais. Sugiro, se você quer começar, não é um livro fácil, mas você vai conseguir aí entender um pouco mais numa perspectiva para onde nós cristãos devemos caminhar com relação à questão ambiental. E um outro livro que eu gosto muito, se você quer entender um pouco mais do que está acontecendo no mundo, Thomas Friedman, Quente, Plano e Lotado, muito bom esse livro, é comprido, então vai ter que fazer bastante força, mas vale a pena, tem vários conceitos que podem mostrar assim, como que a nossa sociedade hoje tem que começar a se preocupar em pensar nos problemas e nas alternativas. Galera, tudo de bom para vocês, semana que vem vou ter mais um vídeo. Siga, acabei de criar um blog onde eu vou colocar alguns textos daquilo que a gente vai conversar nos vídeos, eu vou trabalhar mais com os textos lá, vai ter as sugestões dos livros lá também. Então, o meu blog está no WordPress, vidasustentável.live, ok? Vamos lá, gente, continue me seguindo, semana que vem tem mais um vídeo e a gente vai continuar falando sobre sustentabilidade e fé cristã, ok? Beijo, vamos continuar nessa força aí.